E aí galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, aula de literatura. Vamos hoje falar de arcadismo ou neoclassicismo. Toca o som. Galera, arcadismo. Arcadismo está aqui no Brasil no século XVIII. É um período que nós chamamos de setecentismo. Alguns livros chamam de arcadismo ou apenas de neoclassicismo. Ou seja, as ideias do classicismo serão retomadas dentro das obras produzidas nesse período. É um período histórico importante, porque é um período histórico que corresponde ao iluminismo, um movimento que mudou, transformou toda a Europa e inspirou revoluções como a Revolução Francesa, a independência das 13 colônias americanas, e aqui no Brasil inspirou um movimento histórico conhecido como Inconfidência Mineira. Então, quando se fala em arcadismo, automaticamente nós lembramos de Inconfidência Mineira. E aí eu tenho que observar o seguinte: quais são as características do arcadismo? É muito importante que a gente lembre que essas características procuram romper com a chamada escola barroca. O barroco, dentro daquele estilo fechado, confuso, difícil de ser lido, difícil de ser compreendido, ele vai ser substituído por um estilo mais simples, em que se busca a vida do campo, a vida tranquila do campo, dentro de uma linguagem mais simples. E aí você vai encontrar termos como bucolismo, por exemplo, que é essa vida bucólica, tranquila da vida no campo. Ele vai exaltar, por exemplo, o pastoralismo. Então ele vai exaltar a vida de pastor, essa vida simples do pastor. Ele vai recuperar as ideias da mitologia clássica. E aí, claro, fazendo oposição à religiosidade católica. Então você tem aí uma oposição clara entre o que é a questão pagã. Aí quando eu falo de pagão, eu estou falando do greco-latino, do greco-romano, em oposição à religiosidade católica. É também muito importante que a gente lembre que quando eu vou estudar arcadismo, eu estudo os chamados topóis, ou os temas clássicos que são valorizados por esse período. Ora, o que eu vou valorizar? Eu vou falar do fugere urbem, ou seja, a fuga da cidade. Eu vou procurar buscar um estilo de vida mais tranquilo, mais simples. E aí eu vou ter o chamado locus amenus, o lugar tranquilo, um lugar em que se opõe àquela agitação da cidade, aquele lugar onde a corrupção, esses valores ruins estão presentes. E aqui eu tenho um lugar tranquilo, que é o campo, daí a vida bucólica. Eu posso pensar também que ao buscar o campo ele vai valorizar a chamada aureas mediocritas, ou seja, aquela vida mais simples, sem luxos, e ele vai procurar o tempo todo fazer uma contraposição entre a ilusão da riqueza e a realidade da natureza, que é um lugar em que permite uma vida mais tranquila, uma vida mais próxima àquilo que seria a bondade. Lembrando que nesse período do iluminismo, Voltaire, Rousseau, todos esses pensadores vão influenciar o modo de ver o mundo por parte desses artistas. Por isso, esses ideais presentes aí. Eu vou ter o chamado inutilia truncati, ou seja, é uma forma de romper com aquela complexidade barroca e pregar o quê? Uma vida, um estilo mais simples, um estilo de composição, um estilo de vida em que eu vou cortar tudo aquilo que é exagerado. Eu vou buscar algo mais simples para se cultuar. E é claro, o carpe diem. E aí vem uma relação de causa e efeito, né? Se eu vou para um lugar tranquilo, se eu vou para um lugar onde eu posso aproveitar mais a vida, posso aproveitar os prazeres da vida, eu vou estar fazendo o quê? Vou estar colhendo a vida, vou estar aproveitando a vida. Carpe diem. E aí, é muito importante, quando você está estudando isso para a sua prova, você lembrar o seguinte: eu tenho a poesia lírica, a poesia épica e a poesia satírica. A poesia lírica amorosa é a mais aí, vamos dizer, presente nos livros, e você vai encontrar como principal nome Tomás Antônio Gonzaga, cuja produção literária foi toda voltada para a jovem que ele apelidou de Marília, que isso vai render, né, de tantas poesias líricas produzidas para Marília, ele acaba sendo conhecido não mais como Pastor Dirceu, mas como Marília de Dirceu. São poemas que são as chamadas liras, que ele faz chamando, convidando a amada a viver no campo, a viver junto com ele os prazeres daquela vida mais tranquila.
E aí tem dois momentos, né? Você tem um momento antes da prisão e pós-prisão. Afinal, ele era inconfidente, assim como Cláudio Manuel da Costa. Então, o que acontece? Tomás Antônio Gonzaga é o Maria Dirceu. Cláudio Manuel da Costa é o Glaucésio Saturnio, que vai ter lá sua grande amada Nise e outras musas, e ele o tempo todo vai também estar trazendo esses elementos da natureza para dentro da sua poesia. Algumas assim, de prazer, outras nem tanto. Mas são os dois grandes nomes da chamada poesia lírica Árcade. Quando eu falo de poesia épica, ora, a poesia épica, com certeza, as duas grandes obras desse período, primeira, Caramuru. Pessoal, Caramuru, escrito pelo Frei Santa Rita Durão, é uma obra bem interessante porque nós já temos aqui a figura do português, que vai ter o contato com o índio, e o índio sendo já levantado aí, dentro de um certo protagonismo, a natureza brasileira aparecendo, e você tem aí uma história que é bem interessante, essa coisa do anti-herói de ouro, quer dizer, aquele náufrago que acaba sendo confundido por Deus e que vai ter uma relação com Paraguaçu e Moema. Já o Uruguai, de Basílio da Gama, nós temos aí a famosa passagem da morte de Lindóia. E é um romance também, uma poesia épica, ou uma epopeia, que vai colocar justamente essa questão da região dos Sete Povos das Missões. E os índios também vão ter uma presença bem interessante. Tanto Caramuru quanto Uruguai traz dois elementos fundamentais. Quais são os elementos fundamentais? Eles vão falar do índio e da natureza, beleza? E aí, a questão toda da poesia satírica. Essa poesia satírica, ela basicamente é a produção de um livro. Qual livro? Cartas Chilenas, que foi a coletânea, a coletânea de todos os poemas que foram reunidos e eram produzidos cartas, né, em forma de cartas entre Critilo e Doroteu, que posteriormente se descobriu que era uma pessoa só, o Tomás Antônio Gonzaga, que assinava com esses dois pseudônimos, fazendo críticas a uma cidade de Santiago, no Chile, mas que na verdade era Vila Rica. Desses três aí, o que mais é lembrado são as poesias líricas, que são aí, no caso, uma certa originalidade em relação às suas musas e em relação ao eu lírico. Então, arcadismo é isso. É uma estética que está na transição entre barroco e romantismo. Ele tem uma certa importância porque ela já antecipa questões que serão abordadas posteriormente pelo romantismo. E por isso, vale a pena você dar uma olhada, vale a pena você conhecer as obras deles. Principalmente as liras de Tomás Antônio Gonzaga. Valeu, um abraço, dá um like aí embaixo, assista as outras aulas e continue conosco. Um abraço, até a próxima.